Estamos numa das partes mais bonitas do mapa de Death Stranding. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor José e vamos falar hoje das cataratas. São as maiores quedas de água e ali a gente tem uma enorme. Elas se formam pela ação da natureza, principalmente pela erosão causada pela própria água do rio em diferentes tipos de rochas. Então eu tenho que já ter duas coisas. Para mim ter essa formação aqui, eu tenho que ter, obviamente, o rio. Este rio fazendo erosão, a erosão em si vai destruindo as rochas. O que acontece? Eu tenho que ter o que a gente chama de erosão diferencial. Eu tenho que ter diferentes tipos de rochas. Eu tenho que ter uma rocha mais dura e uma rocha com uma dureza menor. Então o que vai acontecendo? Com o processo de erosão, eu vou criar uma saliência. Com o tempo essa saliência vai desmoronar. Cai uma grande quantidade de rochas, como vocês podem ver aqui. Tem muitas rochas, por sinal, aqui às margens do rio. Então essas rochas desmoronam, cria essa saliência e cria então essa grandiosa queda de água. Então basicamente o que eu vou ter no mundo para que ocorra uma grande queda de água como essa aí? Tem que ter a erosão do próprio rio, eu tenho que ter diferentes tipos de rochas, umas mais resistentes, outras menos resistentes. Então a gente chama isso de erosão diferencial. A água do rio vai carregar os sedimentos que desgastam as rochas por onde passam. Quando o rio encontra rochas de diferentes tipos de dureza, a erosão acontece de forma desigual. As rochas mais macias são desgastadas mais rapidamente, enquanto as mais resistentes duram mais, se formando então a saliência que vai formar essa questão aqui da queda d'água. A formação da queda em si, né? Com o tempo, a erosão na rocha mais macia cria um desnível acentuado, como vocês podem observar aqui. Olha o paredão rochoso que nós temos ali. A água, ao chegar neste desnível, cai então verticalmente, formando a cachoeira, ou no nosso caso aqui, a catarata, que é a maior queda d'água que existe. A força da água e a erosão contínua podem fazer com que a cachoeira retroceda o rio acima, criando um desfiladeiro com encostas íngremes. Aqui está ela, encosta íngreme. Poço de erosão. Vejam que quando cai a água aqui, a água se acalma, fica bem de boa. A água que cai na base da cachoeira exerce uma forte erosão, escavando um poço na rocha chamado de poço de erosão. As rochas quebradas pela queda contribuem para a erosão do poço. Bom, a força dessa água vai abrindo um buraco que vai ficando cada vez mais profundo e a água vai se depositando. Por mais que a água esteja calminha, se a gente for observar aqui, vamos ver se o game fez esse teste. Tá? Olha só, a gente está aqui no azul, a gente vai subir na cachoeira não, nessa rocha aqui, e a gente vai observando que há pontos amarelos. Esses pontos amarelos já são pontos mais profundos. Ali, ó, olha no fundo ali do leito do rio, quantos blocos de rochas nós temos. Então, veja como está raso. Se a gente for novamente colocar em xeque, veja que à medida que a gente vai se aproximando da cachoeira, a água vai ficando mais profunda. E ali na frente, em vermelho, vocês vão perceber que não dá pé. Por quê? Por que não dá pé? Porque a profundidade é superior à altura do santo. Então esse é o poço de erosão. O poço de erosão em si, ele vai se formando pela própria força da água, que vai abrindo grandes buracos por onde ela vai passando e se depositando, certo? Então aqui o game faz esse teste excepcionalmente bem. Para mim ter uma queda d'água, saiba, eu tenho que ter o rio. Eu tenho que ter o rio fazendo erosão. Eu tenho que ter diferentes tipos de rochas com diferentes durezas. A água do rio então erode mais rapidamente a rocha menos dura e com o tempo acaba criando essa saliência. Por quê? Porque então essas rochas vão despencar lá de cima, formando
um declive muito acentuado e a água finalmente cai de forma vertical, ok? A água caindo aqui vai formar esse poço de erosão. A força que ela cai nessa região vai aumentar a profundidade, vai esculpindo esse relevo e nós vamos ter então um poço com diferentes profundidades. Quanto mais perto ali da queda d'água, mais profundo, como a gente fez o teste aqui. Onde nós estamos, dá pé para o centro. Ali adiante já fica amarelo, fica mais perigoso. E se a gente se aproxima ali do amarelo, o que vai acontecer? Eu já consigo observar pontos vermelhos que indicam que não dá pé para o nosso guerreiro entregador de materiais. Certo, gurizada? Então dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera. Um forte abraço e até a próxima aula.